Estamos começando a melhor aula do MTech. Anota aí, a melhor aula do MTech é a aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. E a gente começa sempre apresentando a equipe de artes, porque as aulas de artes não são feitas apenas por mim, né? Tem uma equipe, a força feminina, eu tava pensando aqui, acho que é a única equipe do MTech que só tem meninas, é a equipe de artes. Na coordenação pedagógica, a professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Machado. E aqui na primeira série matutino, Cláudia Cedrais, que está aqui falando com vocês, a professora de vídeo de vocês, e nossa assistente, professora Elci Paim, certo? Bota aí, deixa eu falar aqui com esse povo. Estão animados com o início do ano letivo? Animados? Gostando? Estão gostando das aulas? A gente já está na sexta-feira, nossas aulas de arte serão sexta-feira, terceiro horário. Estão gostando das aulas? Estão curtindo? Ótimo! E eu gosto de participação, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fala com o mediador posta no chat que a gente resolve tudo. Nossa aula é super rapidinha, mas é super interativa. Eu conto muito com a participação de vocês, tá bom? Então bora lá, bora gostar mais ainda, porque a gente está falando da primeira aula, né? Da melhor aula do MTech, que é a aula de artes. Aula número 1, a nossa aula de hoje, tema da aula de hoje, tudo é arte. Tudo é arte. Será que tudo é arte? Será que não é arte? E aí? O que vocês acham? Tudo é arte? Tudo não é arte? Como é? O que é? Quais são os critérios para a gente definir o que é arte e o que não é arte? Bora ver isso hoje. Então, nosso objetivo da aula é compreender as relações sociais de valoração da arte. Então, quem é que define o que é arte? Quais são os critérios para a gente definir se uma coisa é arte ou se não é arte? E levantar os conhecimentos de vocês sobre os instrumentos tecnológicos que vocês utilizam, certo? Então, nós temos dois objetivos nessa aula. Compreender como é que acontece esse processo de valoração da arte, quem determina o que é arte, quando, onde, por quê, e levantar o conhecimento, né? Saber um pouquinho quais são os instrumentos tecnológicos que vocês utilizam para a gente pensar em aulas mais interativas, mais participativas, certo? Então, bora lá. Mensagem. A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Bota aqui na minha imagem. A gente está falando o quê? Que a arte trata disso que a gente não consegue mensurar. Desses sentimentos que estão aqui contidos dentro da gente, que a gente não tem palavras para exprimir, que a gente não consegue colocar para fora através da palavra. A gente vai expor através de quê? Da arte. Ah, professora, mas eu não sei pintar, eu não sei desenhar. Não, a gente não está falando só disso. Quando a gente fala em arte, a gente fala em várias possibilidades de linguagens diferentes. A arte não é só a pintura e o desenho. A arte também é escultura, é fotografia, é história em quadrinhos, é cinema, é dança, é música, é teatro. Se a gente não consegue se exprimir através de uma linguagem, se a gente não consegue contar o que a gente está sentindo, o que a gente está percebendo, as nossas angústias, nossos sentimentos através da palavra, porque a literatura também é uma expressão artística, a gente pode se exprimir, se expressar, né? Se expressar de outras maneiras, através de um desenho, através de uma música, através de uma dança. Tem gente que não sabe cantar, que não sabe desenhar, mas sabe dançar, sabe movimentar o corpo. E são essas as linguagens que a gente vai estudar aqui nas aulas de arte. Compreender essas linguagens.
perceber que é possível a gente utilizar elas para se expressar, para comunicar e compreender também todo o mecanismo que envolve as produções artísticas. Quem produz arte, por que produz arte, quem diz o que é arte e o que não é arte, certo? Bom dia, Poço da Jurema, o Adriano Lopes está com a turma aí animadíssima. A Maria José de Santa Rita diz o seguinte: arte é tudo que está ao nosso redor. Será que é isso mesmo, Maria? Será que tudo que está ao nosso redor é arte? Esse mouse é arte? Esse teclado é arte? Esse monitor é arte? Esse cabelo é arte? Essa blusa é arte? Bora entender como é que funciona o uso dessa palavrinha arte na nossa sociedade, certo? Porque a gente tem que entender que a arte é uma produção cultural, humana, só o homem produz arte, porque é uma produção, intencional. Então, aquilo que os animais fazem a gente não considera arte, porque ele não tem a intencionalidade. Então, a gente precisa entender esses mecanismos e compreender o que é arte e o que não é arte, tá bom? Bora ver. Nessa primeira unidade, a gente vai estudar vários conteúdos. Os conteúdos que a gente vai estudar nessa primeira unidade são conceito de arte e artista, o que é arte e o que é artista. Ah, professora, mas artista é quem produz artes? Será que sempre foi assim? Será que artista é isso mesmo? Então a gente vai ver esses conceitos de arte e de artista. A gente vai ver os espaços onde a gente pode encontrar arte, onde a gente pode colocar arte. Leitura de imagens, sim, é possível ler imagens. A gente não lê só palavras, a gente pode ler imagens, pode ler sons. Tem várias possibilidades de fazer outras leituras. Os signos visuais, o que são signos, para que eles servem, como é que eles funcionam, como é que a gente pode produzir um signo. Releitura, será que é possível reler uma imagem, reconstruir uma imagem? O que é isso de reler uma imagem? Como é que isso funciona? O que é uma imagem figurativa, o que é uma imagem abstrata? E os gêneros de imagens, as classificações das imagens. Então, esses são os conteúdos que a gente vai estudar nessa primeira unidade. Bota aqui no meu Face. Aí a Cris Joarmin, lá de Bonito Brejo, está dizendo assim: eu tenho um artista na sala. Um artista só não, Cris? Vários artistas. E a gente vai ver aqui no finalzinho da aula como é que a gente pode ampliar essa interação que a gente tem aqui. Porque aqui a gente só tem 50 minutos, então a gente vai ver como é que a gente pode ampliar essa participação, essa interação em outros espaços, se aproveitando, explorando a tecnologia, que tá aí, não é para dificultar a vida da gente, é para facilitar, tá bom? Então, no finalzinho da aula, a gente vai ver como é que a gente pode construir, né, uma relação mais próxima, ampliar esse bate-papo da gente, tá bom? Ah, o Cris é artista, a mediadora é Cristina. Pronto, perfeito. Então, lá em Bonito Brejo, a gente tem um artista que é a Cris e a mediadora é a Cristina. Obrigado, Cristina. Lá em Barra de Tiara tem vários artistas. Cantam, dançam, compõem, desenham, atuam. Já gostei. Pronto, Bonito Brejo vai postar as artes dela lá no grupo, porque a gente tem um grupo lá no Facebook, é sobre ele que eu vou falar no finalzinho da aula, para todo mundo que faz arte, que gosta de arte, que tá aqui na aula de artes, participar lá também. Lá em Buriti Jurema tem uma repentista, é a aluna Merilane. Parabéns, Meri, quero ver os repentes, hein? Filma e posta lá no grupo da gente. E lá em Araci Barreiras a gente tem a Carol, que gosta de desenhar. A Carol é xará da minha irmã, eu também tenho uma irmã Carol, tá bom? Que bom, já tô sentindo, que essa turma esse ano vai ser show de bola. Pedi ao diretor para me botar no PIP, colocar o slide e a gente vai começar um bate-papo aqui. Será que isso é arte
Olha aí, eu trouxe algumas imagens para a gente conversar. Será que isso é arte? Me contem aí. Ela tá, ó, costurando a sola do pé dela, escrevendo uma palavra na sola do pé dela. Está bordando a pele dela. Será que isso é arte? O que é que vocês acham? Isso é arte ou não é arte? É a Sara lá de Carinhanha, gosta de fazer cordel, beleza. É arte? Por que arte? Me contem, por que arte? Você, ó, rasgar a sua pele, pegar uma linha, uma agulha. Estão sentindo o drama? Eu fico aflita só de pensar na possibilidade. Você pegar a linha e a agulha. Essa artista, ela pegou a linha e a agulha e ela fazia vídeo instalações, vídeo performances. Então ela filmava ela fazendo esses bordados na pele dela, certo? Nesse daí a gente vê um pedacinho da palavra, ela escrevendo Made in Brasil. Ela escreve na sola do pé dela, Made in Brasil. Tá mais pra loucura. O pessoal lá de Centro Secajuí, Barra Tiara, tem uma intencionalidade. Perfeito. Alguém, o Jânio, disse assim, traduz uma experiência de vida. Se puder voltar o chat, que não deu para ler tudo. Isso é mutilação. Será que é mutilação? Sim, porque ela fez com intenção. Pronto, é uma forma de expressar o que cada sentido do que traduz a experiência de vida. Perfeito! O Denis disse que não é arte. Pois, Denis, a partir do momento que o artista, quem está fazendo a arte, diz assim, olha, isso é uma obra de arte, a gente tem que aceitar. Isso é um dos pressupostos da contemporaneidade. Se o artista diz que é arte, a gente tem que dizer é arte. O que a gente pode dizer é que não está me dizendo nada, não me comove, para mim não é arte. Mas a gente precisa entender que existe um grupo de pessoas que são artistas e que produzem arte. Tudo que eles produzem a gente vai considerar como arte. Existe um grupo de pessoas que são críticos de arte, formados em artes, que vão pegar algumas coisas e dizer isso é arte, e a gente tem que considerar que isso é arte. E existe o nosso gosto pessoal. A gente olha as coisas e mesmo que o artista diga que não é arte, mesmo que os críticos digam isso não é arte, para mim aquilo vai ser arte, certo? Então a gente tem 3 possibilidades de conceituar um objeto como artístico. Então a gente tem que reconhecer quando o artista diz assim, olha, isso aqui que eu estou fazendo é arte. Pronto. Ele está dizendo, a gente tem que reconhecer que é. O crítico chega e diz assim, olha, isso aqui que ela fez é arte. A gente tem que reconhecer também como arte. E existe uma terceira pessoa nessa história que é a gente que vai olhar para todos esses objetos e também vai dizer, isso é arte. Certo? Ah, professora, mas então como é que funciona essa história? Se eu tô olhando, se ela tá riscando a pele dela, se ela tá bordando a pele dela, e pra mim isso não é arte. Mas isso não é arte pra mim, eu não vou botar na minha casa, eu não vou contar pra ninguém. Mas quando eu for estudar arte, eu tenho que entender, reconhecer que isso aí é uma produção artística, que é representativa, que conta uma história, que tem uma intencionalidade, que foi importante numa determinada época, num determinado período histórico, para uma determinada cultura, e que essa artista tem uma produção relevante, certo? Eu não preciso colocar na minha casa, eu não preciso achar bonito, mas eu tenho sim que reconhecer a arte, porque ela é um produto de uma determinada história, de uma determinada pessoa que determinou que é arte, certo? Ok? Deu para entender? Pronto! Aí alguém está dizendo assim, todo tipo de marca no corpo é arte? Eu já acabei de explicar. Se o artista faz as marcas no corpo dele e diz que é arte, eu tenho que reconhecer que é arte. Se
um crítico vê alguém com as marcas no corpo e diz que aquilo é arte, eu também posso reconhecer como arte. E se eu olho algumas marcas no corpo de uma pessoa e acho aquilo bonito, aquilo me comove, aquilo me diz alguma coisa, aquilo me incomoda, porque arte não é só coisa bonita não, arte incomoda também. Arte deixa a gente com o estômago embrulhado, deixa a gente nervoso, deixa a gente irritado, porque a arte trabalha com as emoções, certo? Sentimento com intensidade, perfeito. Arte é igual a tatuagem, a diferença é porque usa linha e agulha. Mas nem toda tatuagem é arte, como nem todo desenho é arte, como nem toda pintura é arte, como nem toda música é arte. A gente precisa entender isso, certo? Nem todo bordado é arte, nem toda dança é arte. Será? Ah, eu tô aqui para provocar. Eu não trago verdades, eu trago dúvidas. O que é arte? Isso aqui, ó. Vocês conseguem reconhecer que imagem é essa? O que é que está expressa nessa imagem? Será que isso é arte? Me contem aí. Porque absorvam isso, a perspectiva, ó, em arte não existe certo nem errado. Eu não vou chegar aqui para vocês dizer, ó, arte é isso, 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 isso e aquilo não é arte. Não. Eu tô aqui para colocar dúvida, para colocar vocês para pensarem, para colocar vocês para refletirem. Eu não trago verdades, eu trago questionamentos, tá bom? Então, isso aqui é arte? O que é isso aqui que eu estou mostrando? Que imagem é essa? E aí eu vou dizer para vocês, para mim isso é uma tremenda obra de arte. É um trabalho espetacular. Isso aqui é uma página de uma história em quadrinho, de uma história fantástica, que além de ter um texto, de ter uma narrativa que comove, que emociona, que traz questionamentos, ela tem imagens que trabalham junto com esse texto. Isso é uma página de uma história em quadrinho. Então a gente tem um texto e uma imagem que trabalham juntas para dar sentido. E é um trabalho fantástico de história em quadrinho. Fantástico. E observem o seguinte, professora, por que é fantástico? Observe o seguinte, através do uso balão, todo mundo sabe que tem história em quadrinho, todo mundo tem que história em quadrinho é uma sequência de imagens, mas o que é que ele faz? Ele traz umas coisas muito interessantes. Esse personagem aqui, ó, ele é todo formado por formas geométricas, né? Ele é constituído de formas geométricas. Ele não é desenhado como uma pessoa normal, ele é desenhado com formas geométricas, né? Com cubos, com cilindros. Já essa mocinha aqui é azul. Já essa mocinha aqui, ó, ela é trabalhada nesse vermelho, né? E ela é toda achurada, toda feita de linhas curvas. Ela é um emaranhado de linhas, né? Ela é constituída por linhas, ela não é formada por objetos sólidos. Isso já dá uma informação. A gente já imagina assim que ele é mais sério, ele é mais lógico, ela já é mais emocional, já é mais sensação. Para reforçar isso, o artista ainda usa outro truque, outra estratégia. O balão dele e as letras do balão dele são todas letras retas. Ele usa muita linha reta. Ó, os ângulos, tudo bem angular, com linhas retas, letras. Já ela, ó o balão dela é circular. O balão dela é curvilíneo. A letra dela é uma letra mais ondulada, mais sinuosa. E aí a gente vai ver quando a gente for estudar história em quadrinhos, lá na segunda unidade, a gente vai ver que as linhas retas passam a sensação de racionalidade, de calma, de coisa lógica, objetiva. E as linhas sinuosas e curvas
traz essa sensação de aconchego, de sensibilidade, de carinho, são mais sentimentais do que as linhas retas. E aí ele brinca com as linhas curvas e as linhas retas para reforçar a construção dos personagens, reforçar a ideia, o sentimento, a emoção dos personagens. Vê se isso não é obra de arte, gente. Claro que é. Ah, professora, para mim não é. Tudo bem, mas para mim é. Estão compreendendo como é que a coisa funciona? Então, bora lá. Vamos trazer, Marcos. O Marcos quer pinturas famosas para fazer comparação. Eu vou trazer pinturas famosas que os artistas disseram que eram obra de arte, que a história separou e disse assim, isso aqui é arte. E eu vou também trazer outras coisas para a gente ir pensando que arte pode ser outras coisas. Arte pode ser outras possibilidades, tá bom? Então, bora lá. Arte, será que isso é arte? Será que isso é arte? Aí, quando a gente traz a figura do indígena, a gente traz também o conceito de que algumas sociedades, alguns grupos, eles não conhecem essa palavra arte. Eles não conhecem isso de arte. Mas a gente vai entrar naquela cultura, a gente vai entrar naquele povo, a gente vai conhecer a produção daquele povo e vai dizer assim, isso é arte. Mas é a gente, é o olhar de fora que vai dizer que é arte. Para eles não é arte, mas para a gente é arte sim. E a gente vai ver isso melhor na terceira unidade, quando a gente for estudar arte indígena, tá bom? Já trouxe aqui, várias sinais do que a gente vai estudar durante esse ano. Então, para os indígenas, isso não é arte. Porque essa ideia de arte, que a gente vai ver que ideia é essa de arte, não existe na cultura deles. Mas a gente vai lá e vai dizer, olha, isso aqui é arte. Bora estudar isso, bora ver isso direito, bora colocar isso na parede, bora classificar isso de outra forma, certo? Exatamente, na cultura deles não existe arte. Na nossa cultura é arte, tá bom? Vejam que a coisa é meio complicada. É arte com A maiúsculo ou arte com A minúsculo? Será que existe distinção entre arte e artesanato? Entre uma arte e uma arte? Será que existe isso? Aí eu trouxe um trabalho de uma amiga minha, colega de faculdade, Alessandra Menezes, que fez esse trabalho belíssimo em bordado, que muita gente vai dizer assim, bordado não é arte, bordado é artesanato. Qual é a diferença? A gente vai estudar isso na primeira unidade. O que é que define que uma coisa é arte com A maiúsculo e é arte com A minúsculo? Quem é que define isso? Quais são os critérios para a gente dizer que uma coisa é arte e que a outra é artesanato? Quais são os critérios para dizer que uma coisa é melhor e que a outra coisa é inferior? De onde é que surgiu essa história de que existe uma arte melhor e uma arte menor? Quem foi que disse isso? A gente vai estudar tudo isso, a gente vai descobrir tudo isso, certo? Por quê? É arte? Não é arte? É artesanato. Qual é a diferença entre artesanato e arte? Quem criou essa diferença? Quando surgiu isso? Por que hoje a gente tenta desconstruir isso? Já pararam para pensar nisso? Porque tem algumas coisas que a gente diz que é artesanato que são fantásticas, que são belíssimas. Para vocês, qual é a diferença entre arte e artesanato? Me contem aí. O que é que define uma coisa como arte? Uma característica de arte que o artesanato não tem. Uma característica que tem no artesanato e que a arte não tem. Saberiam? Para agora e pensa. Que às vezes tem coisas que a gente vai repetindo de ouvir falar. Isso é artesanato, isso é arte, isso é arte, isso é artesanato, isso é artesanato, isso é arte. A gente já parou em algum momento para pensar
qual é a diferença? Por que que esse vaso de argila é arte? Por que que esse bordado é arte? E aquela minha colcha que a minha avó fez, bordada, não é arte? Qual é o critério? O Ellerson disse que para ele não há diferença. Para mim também não, Ellerson. Quer dizer, tem diferença. Para mim tem diferença e eu vou contar na hora certa para vocês. Mas muita coisa que a gente chama de artesanato, para mim não é artesanato, é arte. Muita coisa que a gente chama de arte, para mim também não é arte, não. Mas a gente vai combinar, vai discutir aqui, porque cada um vai construir seu conceito de arte. Qual é o objetivo? Ao final do ano, cada um ter seu próprio conceito de arte. E cada um respeitar o conceito do outro. Porque artes é isso. Artes é aprender que todo mundo é diferente e que a gente tem que respeitar essas diferenças, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não queira aquilo pra gente, mesmo que a gente não aceite, mas a gente tem que aceitar que o outro é daquele jeito diferente. Certo? Pronto. Então bora lá, bora ver aqui, né? Pra que o homem cria arte? Me contem aí. Por que é que o homem faz arte? E aí a gente tem que lembrar que lá no tempo das cavernas já existia produção artística. Não só os desenhos, porque alguém pode dizer assim, professora, mas desenha porque ele achava que se ele desenhasse ia capturar, então ele estava pensando na sobrevivência. Não, já foram descobertos objetos de uso cotidiano, facas, tintas, que alguém teve o cuidado de não só fazer a faca, mas pegar o cabo daquela faca, esculpir aquele cabo, fazer um cabo diferente, fazer um desenho, fazer uma ornamentação diferente naquele cabo, tornar aquele objeto diferente do outro, acrescentar elementos e símbolos que para ele significavam alguma coisa, já lá na pré-história. E aí, por que é que o homem tem essa necessidade de produzir arte? Professora, eu não tenho isso não. Tem sim. Quando toca aquela música e você começa a se mexer, você está fazendo arte. Quando você pega aquele papel, tá com a cabeça cheia de consumição, e aí você pega aquele papel e começa a fazer uns rabiscos, você tá, fazendo arte. Porque a arte não é só o produto, certo? Aqui na aula de arte a gente estuda o produto e a gente estuda também a sua capacidade de também produzir. A gente estuda também essa vontade que nasce dentro da gente de fazer aquele rabisco, de quando tá ouvindo aquela música, esquecer do mundo, de ficar, batucando assim na mesa, fazendo um som, fazendo uma sequência de sons que tem um significado e um sentido para você. A gente tem essa necessidade, a gente vai abafando. Qual é a criança que a gente não conhece, que não rabisca, que não ouve uma música que começa a remexer o corpo, que não faz drama, não faz cara feia, não finge que vai chorar, não finge que tá chorando sem estar chorando, que não fica batucando, fazendo sons. Quem conhece uma criança que não faz isso tudo? Quem nunca experimentou misturar tintas, shampoos, sabão, sabonetes, até mesmo os alimentos para ver qual a cor que dá, né? A textura. Então a arte é isso também. A gente está experimentando, vendo novas coisas. Eu acredito que nós seres humanos somos seres que estamos o tempo todo em busca de algo. Então a gente vai utilizar da criatividade, vai estar se expressando, né? Seja ela da forma que for, né? Eu acho que sem criatividade e sem aquela sementinha da curiosidade, do novo, muita coisa não teria sido construída ou reconstruída.
Perfeito, perfeito. Aí a Cibele diz assim, ó, para expressar coisas que não consegue dizer. Exatamente, Cibele. E aí o pessoal de Buriti Jurema tá dizendo assim, estar em meditação é uma arte. E aí eu vou provocar vocês o seguinte, não é uma provocação, é uma reflexão minha particular. Quando tá dentro da gente, quando tá aqui dentro da gente, ainda não é arte. Só é arte quando a gente põe para fora, certo? Quando a gente materializa. Agora, quando a gente materializa, a gente não precisa compartilhar com os outros para ser arte. Então, presta atenção, essa história da meditação. Eu acho assim, enquanto tá dentro da gente, não é arte. Só é arte quando a gente expressa de alguma forma. Não precisa ter público, certo? Eu não preciso mostrar para os outros, eu não preciso dançar para alguém, mas eu preciso colocar para fora para poder ser arte. Eu preciso expressar isso. Enquanto estiver na minha cabeça, não é arte não, tá bom? Referências da aula de hoje. Aula belíssima hoje, né? Nós começamos a falar sobre arte, o que é arte, né? Então, para que o homem faz arte? Vimos também os conteúdos, o que a gente vai estudar durante essa unidade. Tivemos só um pequeno, digamos assim, só para saborear, digamos assim, né? O que vem a ser arte, né? Eu te vi o que é arte, para que é arte, por que o homem produz arte? Será que tudo que a gente vê é arte? Então, a gente deixou essa perguntinha, essa dúvida no ar para que vocês, durante todo o ano, vá pensando, vá refletindo, vá construindo o seu próprio conceito sobre o que é arte. A arte, a gente vai ver também que durante a unidade a gente vai ver as linguagens artísticas. Falamos que a arte, ela comunica, que ela é uma linguagem que ela vai mexer com várias mídias, digamos assim, vários meios. A gente vai usar os sentidos, vai usar o corpo, né? A visão, a audição, tudo para poder perceber esta linguagem, que é a linguagem artística. Não é isso, Cláudia? Perfeito, perfeito, perfeito. Finalizamos aqui. Semana que vem a gente volta com a melhor aula do MTech. Até mais, gente.